Shabbat Shalom, 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 como estamos? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura que estamos fazendo da Brit Hadashah do Novo Testamento. Né? Na semana passada a gente falou algo a respeito da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses. E hoje vamos falar um pouco sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. Né? Vamos atender que existem algumas palavras que são bastante específicas. Temos que tomar um pouco de cuidado, né? Que a leitura bíblica em si, ela requer de nós o máximo de cuidado, o máximo de atenção, máximo de respeito. Né? Falando em respeito, essa semana eu vi a notícia de uma determinada pessoa lá do Brasil que colocou fogo na Bíblia. Né? E na mesma noite, ou na noite do dia seguinte, aconteceu algo terrível com ele. Né? Então, temos sim que ter o máximo de respeito. Né? A palavra do Altíssimo, como é chamada em muitas ocasiões a Bíblia, né? Ela realmente é a palavra do Altíssimo. Toda? Não, tem algumas adulterações que foram feitas, né? Nesse sentido. Então, não podemos dizer que, não, 100% é inspirada, porque não é. Tem livros que não foram inspirados, não é por inspiração divina. Entende? Mas a grande parcela da Bíblia é inspirada e é a palavra do Altíssimo. Então, temos que estudar com afinco, com respeito, com seriedade, né? Porque o Mashiach já falava, né? Com respeito às Escrituras, cuidai, porque elas testificam de mim. Em outro momento ele fala, cuidai das Escrituras, porque nelas tereis a vida eterna. Então, temos que ter muito cuidado. Né? Não podemos fazer leituras sem realmente levar a sério, entende? Sem realmente, como diz, esmiuçar, né? Procurar outras versões. Será que é isso mesmo? Essa palavra aqui, mas essa palavra está meio esquisita aqui. Deixa eu procurar o contexto bíblico que quer dizer essa palavra específica. Né? E dessa forma, iremos todos ganhar. Né? Porque vai ser revelado para nós, né? Através do Pai, através do Espírito Santo do Pai, aquilo que nós necessitamos compreender. Muito importante isso. E a palavra do Altíssimo ela tem algo muito interessante, muito interessante, muito interessante. Por exemplo, num determinado momento da sua vida, você lê no livro tal, capítulo tal, versículo tal, e aquilo desperta alguma coisa em você, e te surpreende, né? E depois de algum tempo você lê o mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, e a compreensão, né, o uso diário da palavra é completamente diferente. Então, o Altíssimo falando conosco através do celular, né? E isso é uma coisa maravilhosa que somente temos, né, na Bíblia.
É o Altíssimo que fala no nosso coração, é o Altíssimo que nos dá um entendimento conforme aquilo que Ele quer nos dar, conforme aquilo que nós precisamos, né? Teve algumas pessoas que inclusive vieram comentar comigo, tal versículo assim, não sei o quê, me libertou de tal coisa que... E aí, vamos ler o versículo, né, para ver realmente o que o versículo diz. E, para mim, não quer dizer absolutamente nada daquilo que a pessoa interpretou. Mas naquele momento, para a pessoa, o Altíssimo, com aquela pequena passagem, ele fez chegar no coração dessa pessoa o que essa pessoa precisava entender, né? E esse é o meio de operar o Altíssimo. Nós nunca sabemos por onde o Altíssimo vai vir, vai falar conosco, vai agir em nossa vida, né? E isso é uma coisa constante quando a gente lê as Escrituras com seriedade, né? O Altíssimo fala conosco. E isso é muito bom, muito bom, muito bom. Termos essa conexão com o Pai Celestial. A palavra é tudo em nossas vidas. Porque a Bíblia, ela nos salva, nos liberta, nos cura. Por quê? Porque se não fosse pela Bíblia, né, pela Escritura Sagrada, não tínhamos conhecimento real de todas as coisas que o Altíssimo operou e todas as coisas que o Altíssimo quer que cheguem até nós, né? Aí muitas pessoas, né, quando tem um post no Facebook, Pai, fala comigo. Aí tem como se fosse uma mão de um anjo, algo assim, entregando uma Bíblia para ele. É exatamente assim. Você quer que o Pai fale com você? Leia as Escrituras Sagradas, Ele vai falar ao seu coração. Isso é muito bom, muito importante. Muito importante. Mas vamos dar início à leitura. Esse é um dos menores livros, né, da Bíblia, tem 3 capítulos, mas é muito interessante. Muito interessante. Então comecemos, né? Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns para com outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem aos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o evangelho do Mashiach? Evangelho significa boa nova, né? Qual é a boa nova do Mashiach? Né? Você sabe dizer qual é a boa nova do Mashiach? A boa nova do Mashiach não é que, não, você está perdoado, você pode pecar à vontade e tem perdão gratuitamente para todas as coisas que você faz.
com a realidade. Né? A boa nova do Mashiach é que há 2000 anos atrás, né, as pessoas, tanto judeus, gregos, egípcios, todo o mundo, né, estavam completamente destituídos da glória do Altíssimo. Por quê? Porque, por exemplo, os israelitas tinham a Torá e era para viver a Torá em obediência. Mas os israelitas também, não é que era 100% Torá, eles falharam, como é natural do ser humano, né? Pecar. E aí, como Paulo escreve, né? Todos estavam destituídos da graça. Né? E então veio o Mashiach, veio o Salvador, nosso Salvador, e com o sacrifício dele, ele limpou aqueles pecados que tinham, que não permitiam que o povo pudesse voltar ao Altíssimo e servir. Então, o Salvador veio, ele quebrou a maldição, ele foi uma quebra de maldição. Né? Ele quebrou essa maldição. Para quê? Para que o povo, né, fosse perdoado dos seus pecados até aquele dia, até aquele momento, até a sua imersão, o seu batismo, né? Ele ficasse limpo dos pecados e eles pudessem, então, obedecer, né, a Torá, obedecer a lei e servir o Altíssimo. Porque não existe possibilidade de se achegar, né, ao Altíssimo estando nós em pecado. Porque Mashiach fala, né, o que tem a ver a luz com as trevas? Nada, são coisas distintas, né? Então, em pecado, não podemos nos aproximar do Pai, né? Então veio o Mashiach, ele nos limpou, nos lavou, nos purificou com o seu sacrifício de todo o pecado que tínhamos. Depois, então, estando limpos, podemos se aproximar do Pai. E em obediência, né? Pecando? Não, de forma alguma. Né? O que é pecado? Pecado é violar a Torá. Né? Esse é o significado real. Então, ou seja, Mashiach veio e nos limpou daqueles pecados que não existiam nem sequer sacrifício que fosse capaz de limpar, né? Abriu a porta da vida eterna para que nós pudéssemos, pelo Mashiach, passar, se achegar ao Pai e viver em obediência, não pecando mais. Né? Então são coisas assim que temos que ter muita seriedade com respeito a isso e entender definitivamente, né, esses escritos de Paulo que trazem em boca de supostos líderes espirituais, traz muita, né, entendimento errado, né, controvérsia. E como já comentei antes, as traduções, há muitas traduções, né, que deixam a desejar, né, termina por levar o povo ao erro e engano. Né? Temos então que ter muita seriedade e estudar e ler e buscar e buscar e buscar incansavelmente, né? O que é o oposto. Por exemplo, essa semana também ouvi uma gravação, né, onde um suposto líder religioso, né, estava no meio do culto, né, aos cristãos, né, e aí ele falou assim que não podemos ler a Bíblia, né, porque quem lê a Bíblia é rebelde.
tamanho, sabe, do descalabro, sabe, de uma pessoa falar uma coisa dessas, né? Dizendo às pessoas que não podem ler a Bíblia. Por quê? Porque se ler a Bíblia realmente vai ser liberto. Né? É fácil, né? É um raciocínio lógico. Né? E ele dizendo que não, que o povo lá daquela determinada denominação não é para ler a Bíblia. Né? Por quê? Porque querem manter o povo escravo, né? Dos supostos ensinamentos deles. Então, não querem que o povo se liberte. E está vendo muita, vamos dizer assim, muita divisão, né? Está acontecendo hoje aqui especialmente. E aí vemos que isso está acontecendo por quê? Porque é chegado o momento em que a palavra verdadeira, a verdade da Torá, da Bíblia, ela está sendo falada cada vez mais e mais. Né? Então hoje é muito comum você, né, abrir o seu YouTube, ele de repente ali na sua timeline, né, aparece Rabino não sei das quantas, Yeshiva, Moré, não sei o quê, falando da Torá, da obediência da Torá. Né? Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão realmente se aprofundando, falando, vamos ver esse vídeo, o que fala. Mas será verdade? Eu vou consultar. E as pessoas estão abrindo seus olhos, abrindo seu entendimento, né? E as pessoas depois, né, que vê uma passagem assim chamativa, né, vai consultar com o seu líder religioso, e o líder religioso fica pressionado. O que ele vai fazer? Que desculpa que ele vai dar? Né? Então, o que está acontecendo é isso. As pessoas estão procurando, né, a verdade e colocando os tais líderes, né, em situação desconfortável. Então, qual é a saída que eles dão para isso? Não, quem procura ler a Bíblia é rebelde. Para quê? Para que não leia, para que não encontre a verdade. Né? E isso tem acontecido muito. Né? Estamos no momento da reunião da diáspora, né? Que isso tudo está profetizado na Bíblia, não é em outro lugar, está profetizado na Bíblia que o povo do Altíssimo, né, seriam chamados, né, outra vez a viver a Torá. Né? Então, isso é muito importante. Né? Em Ezequiel 11, né? Ezequiel 11, aí o Altíssimo fala assim, Ezequiel 11, versículo 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Então, essa profecia está acontecendo agora. Né? Muitas pessoas estão se libertando. Esse é o momento. Eu fui liberto. Eu nasci, né, num lar católico. Depois eu saí, fui para diversas denominações evangélicas, né? E continuava sempre a minha busca, e me encontrei. Né?
Então, aquele versículo que diz: buscareis a verdade vos libertará. Eu sou um testigo, uma testemunha viva disso, porque isso aconteceu comigo e está acontecendo. Eu sou um expert na Bíblia, sou um maestro, sou um rabino, sou um líder religioso. Não, não. Eu estou compartilhando com vocês, irmãos, aquilo que eu tenho aprendido. E eu vou continuar compartilhando muito mais. Porque cada dia que passa, o Altíssimo dá novas revelações. E é como se fosse a gente subindo degraus de conhecimento. O Altíssimo vai nos mostrando. Então, conforme nós vamos crescendo em graça e sabedoria, o Pai Celeste, Ele vai abrindo cada vez mais o nosso entendimento. É assim que funcionam as coisas. Não é diferente disso. E aí continuamos, a partir do versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eternamente, perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejado na sua bondade e a obra da fé com poder, para que, em nome do nosso Senhor, nosso Salvador, seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Criador e do nosso Salvador. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Salvador e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E isso foi uma coisa que sempre me despertou interesse, sabe? O que é que detém, né? o inimigo, o inimigo? Quem? O quê? Né? E acompanhei muitos estudos a respeito desse tema, onde grandes, vamos dizer assim, mestres, né, grandes professores, né, por A mais B, eles decidiram que quem detém, né, o inimigo é o Espírito Santo. Né? Nunca convencemos. Né? E me aprofundando, estudando, lendo e indo atrás de querer saber. Não? Curiosidade. Né? E aí eu cheguei numa conclusão minha. Eu nunca tinha visto e nunca ouvi de alguém isso que eu vou comentar agora. Né? Quem é que o detém? Eu cheguei à conclusão, né, de o que detém o inimigo de manifestar-se é a graça do Salvador. Eu tenho 100% de certeza? Não.
É a pura verdade isso? Não, não, isso é o que eu creio, que o que detém o inimigo é a graça. Então eu acredito que vai chegar um determinado momento onde as pessoas buscarão o Salvador e não vão encontrar. As pessoas vão querer se arrepender e já não existe mais possibilidade. É a porta da salvação, é a graça do Salvador, da graça do Mashiach. Então, quando essa graça, ela foi tirada, ou seja, pessoa nenhuma mais vai ter a possibilidade de realmente se arrepender, e se entregar ao Pai, então, a partir desse momento, o inimigo toma conta. A questão é que eu não acredito que seja, não, é o Espírito Santo que vai ser retirado. É difícil, porque, por exemplo, lá em João 14, 18, o Mashiach diz assim: não os deixarei órfãos. E se o Espírito Santo for tirado de toda a terra, nós ficaríamos órfãos. Quem é que iria nos defender, nos proteger? Porque o Espírito Santo é como se fosse a mão do Altíssimo, que nos alcança, que opera em nós. Então, para mim, não pode ser retirado o Espírito Santo, até porque o Espírito Santo, ele está em todo lugar. Como que vai retirar o Espírito Santo? O Espírito Santo que mantém você respirando, é o fôlego da vida do Altíssimo. Se tirar o Espírito Santo, todo mundo morre. Não todo mundo, tudo. Homens, plantas, animais. Então, a minha concepção é essa. Eu creio nisso. Creio que quem o detém é a graça do Mashiach. Ela está detendo, porque tem muita gente ainda que vai fazer techuvá, vai se arrepender, vai voltar para o Altíssimo. Mas a partir desse momento em que a graça for retirada, aí o inimigo vai ser revelado. Esse é o meu ponto de vista. Continuando. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, que para mim é a graça. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecerem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade nada mais é do que violação da Torá. Iniquidade é o oposto de santo. Santo é aquele que obedece a Torá. Iníquo é aquele que não obedece a Torá. É assim de simples. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Santificação, obediência à Torá, às leis, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Retende as tradições.
aquilo que retém as tradições, né? Aí vamos buscar, né? Aqui no celular eu tenho diversas traduções da Bíblia, e uma delas chama-se Strong, né? Então vamos ver. Bíblia Sagrada com números Strong. E aí, no versículo 15 de 2 Tessalonicenses 2, diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o que quer dizer tradições, né? Aí eu cliquei aqui em tradições, e aí ele abre, né, o significado da palavra, né? E é G, que é grego, né? O strong, G quer dizer grego, 3862 é o significado da palavra. A palavra tradições, ela foi escrita como paradoses, né? E aí diz assim: entrega, dádiva, ato de entregar, rendição, dádiva que é entregue pela palavra falada ou escrita, a tradição pela instrução, narrativa, preceito, objetivamente aquilo que é proferido, a substância do ensino, o corpo de preceitos espirituais que, na opinião dos judeus tardios, foram oralmente proferidos por Moisés. Né? Quem foi Moisés? Não foi Moisés que escreveu a Torá? Ele escreveu com as palavras do Altíssimo. Então, não é tradições como comumente hoje, né? Nós podemos falar, cada cidade do Brasil tem uma tradição distinta praticamente, né? Tem um tipo de festejo, né? Tem uma comunidade não sei o quê. O que muito se conhece no Brasil é, por exemplo, CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas, ou Centro de Tradições Nordestinas, né? O que Paulo está falando de tradições aqui? Nada mais é dos ensinamentos de Moisés. Então, pera um pouco, tem a ver com a Torá, né? Então, essa palavra tradições aqui, ela, se a gente não se aprofundar, né, a gente vai fazer uma leitura muito superficial, sem entendimento verdadeiro daquilo que está escrito. Né? Aí continuamos. E o próprio nosso Senhor Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Mashiach tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Entenderam? Então a salvação não é para todos. Né? Chega a doer isso, né? Puxa vida. Chega a doer. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Salvador, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a
tradição que de nós recebeu. Aí a mesma palavra tradição, eu também pesquisei e é o mesmo significado. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quer trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Salvador, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça do nosso Salvador seja com todos vós. Amém. Como eu falei, é uma carta curta, mas muito significativa. Todas as cartas, todo o escrito, eles têm, vamos dizer assim, palavras-chave, que terminam, se buscarmos, terminam por revelar a nós coisas muito significativas para que nós possamos sair desse erro que estávamos a vida toda. Mas depende de nós. Depende exclusivamente de nós. Se queremos ser libertos, se queremos sair do erro e do engano, não depende de ninguém. Só depende de você querer. De você ler a tua Bíblia com seriedade, com afinco. E realmente você será livre. Agora tem um comentário que eu gostaria de fazer com os irmãos, que me chamou a atenção, com respeito à fornicação. O que é fornicação? Aí eu fui lá no Google, e eu coloquei significado de fornicação. E aí diz assim: na Bíblia, a fornicação refere-se a relações sexuais que ocorrem fora do casamento, geralmente incluindo atos de prostituição ou imoralidade sexual. A palavra grega porneia, traduzida como fornicação em algumas versões, tem um significado mais amplo, abrangendo várias formas de relações sexuais ilícitas, incluindo adultério. Em contextos religiosos, a fornicação é frequentemente vista como um pecado ou ato pecaminoso. Por que eu estou tocando nesse tema nosso? O que acontece é que eu ouvi recentemente uma mulher dizer assim: não, eu jamais vou para a cama com uma pessoa no primeiro encontro. E aí eu estava meditando com respeito a isso, e entendendo quão banal estão nossas relações interpessoais.
a intimidade é uma coisa muito banal. Muito banal, muito banal, muito banal hoje em dia. E isso é chamado fornicação. Né? E a fornicação não é um problema, um pecado, né? Que atinge as mulheres. Né? A fornicação atinge a todos, homens e mulheres. E se não somos casados, não devemos cometer esses atos ilícitos. Né? Isso é muito pesado. Tão pesado que em Apocalipse 21:8 diz assim: mas, quanto aos tímidos, e os incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, muitas vezes a pessoa é assim, né? Ela não rouba, ela não mata, ela mente, ela não faz coisa errada, é honesta, nossa, uma vida quase que de santidade, né? E aí o que acontece? Vira e mexe lá tem uma válvula de escape que se chama isso, né? E essa pessoa se envolve com alguém esporadicamente, né? E isso já é o suficiente para a condenação da outra pessoa. Não importa se a pessoa é tudo de bom, né? É uma pessoa caridosa, que isso, que aquilo, não sei o que. Não importa que você tenha a seu favor. Se você comete fornicação, que é tão banal hoje em dia, né? Tem discussões, inclusive, na internet, né? Dizendo que amigos, né? Somente amigos, né? Devem de ter pelo menos um ato, né? De intimidade, porque isso reforça a amizade. O mundo está de ponta cabeça. Né? Como é bíblico falado, o mal será falado que é bom, e o bom será falado que é mal. Né? E esse é o mundo que a gente vive. Mas não vos enganeis. Né? Você pode ser uma pessoa muito boa, muito legal, muito honesta, uma pessoa muito especial. E se você está cometendo esse tipo de ato, né, fora do seu casamento, ou se você é solteiro e está se relacionando com outra pessoa, ou esporadicamente, né, você não vai escapar do fogo eterno, segundo o que está escrito aqui. Então, hoje em dia, esse mundo defende demais, é um apelo, né? Por toda a televisão, novelas, tudo quanto é internet, é um apelo sexual muito grande, 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 grande. Por quê? Por quê? Simples. Porque se você anda quase em perfeição, né? Mas a tua válvula de escape é uma, né? De vez em quando, você já está condenado. Então, o melhor é você, sabe, fazer techuvá, se arrepender, pedir perdão ao Pai, né? E colocar nesta parte da tua vida também em ordem. Porque senão o fim vai ser muito triste também. Tá bom, irmãos? Por hoje
deixamos por aqui. No próximo vídeo será a carta a Timóteo, né? E terminamos Tessalonicenses e a sequência é a primeira epístola a Timóteo, né? E aí vamos estar falando, vamos ver o tamanho da primeira Timóteo. Não dá para fazer um vídeo só também, né? E aí vamos dar uma lida, vamos reter algumas coisinhas que são mais notáveis, né? E aí vamos estar, né, vamos chamar de conversando, né, sobre esta carta a Timóteo, tá bom? Um grande abraço, que nosso Pai abençoe grandemente vocês, derrame sobre vocês a luz do Vakadosh, do Espírito Santo, em nome do nosso Salvador. Amém? Tchau, Shalom.